que no hebraico é formado basicamente por duas letrinhas importantes, o Aleph e o Me, que tem praticamente o significado ame. E eu achei interessante que o nome mãe, ele dá uma ideia de vínculo da família, uma força que mantém as coisas juntas, né? Então, não é por acaso que a mãe, ela tem essa responsabilidade em relação à família. E eu trouxe aqui uma mensagem interessante de um ex-presidente americano, que ele, ao comentar no Dia das Mães, ele falou: mães são essenciais para o sucesso da família americana. O seu amor, dedicação e sabedoria tocam incontáveis vidas, todos os dias, em cada comunidade, ao longo de nossa terra. E o seu amor e orientação às crianças ajudam a desenvolver famílias saudáveis e espirituais. Isso é uma confissão de um ex-presidente da República dos Estados Unidos, trazendo e anunciando para toda a nação e para todo mundo o valor de uma mãe. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de cada mamãe que está aqui, aquelas que têm o seu filho aqui, ou aquela que o seu filho, de repente, não está aqui, mas Deus concedeu a você esse privilégio. É um privilégio que só mesmo, em primeiro lugar, Deus, que entende você e você própria, sabe realmente a profundidade do amor de mãe. Eu estou falando aqui como filho, né? Eu não sou mãe, mas eu sou pai. Como pai, eu posso descrever o amor de um pai. Mas eu vejo, não só na minha casa, quanto também dos meus pais, dos meus sogros e da minha sogra, o amor de mãe é um amor completamente diferente. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e agradecemos, a igreja agradece a Deus pela vida de cada mãe neste dia tão especial. E eu queria convidar a igreja para dar uma salva de palmas para cada mamãe nesta manhã. Amém? Maravilha. Graças a Deus. No final da mensagem, nós vamos estar orando por cada mamãe. E nós vamos começar então, é apenas uma homenagem, tá? Nós vamos hoje falar sobre duas essências do amor de Deus manifestada numa mãe. E eu queria que você abrisse, por gentileza, o texto de Isaías, capítulo 49, versículo de número 15. Aleluia. Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15. Vou pedir o Mauro para nos ajudar aí na mensagem. De repente, se precisar passar algum slide. Ah, Mauro. Maravilha. O texto bíblico diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Vamos repetir mais uma vez? Eu acho interessante esse texto. Fixou-se, né? Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre. Ele faz uma pergunta. Mas ainda que esta se esquecesse, eu, quem é que está dizendo aí? Deus. Todavia, não me esquecerei de ti. É baseado nesse texto que eu queria trazer uma reflexão para os irmãos nesta manhã e início de tarde, né? O Mauro pudesse colocar o próximo slide. Sobre o tema duas essências do amor de Deus que é manifestado numa mãe. Ok? Duas essências do amor de Deus que é manifestado numa mãe. E essas duas essências nós encontramos nesse texto de Isaías capítulo 49, versículo de número 15. E é sobre essas duas essências, e a primeira delas que eu queria apresentar para os irmãos e dizer, pode passar, Mauro? Maravilha, para os irmãos fixarem. Eu coloquei qualidade, mas são essência. Primeira, está exatamente na parte do texto, Isaías 49, versículo 15, que Deus diz: pode uma mulher esquecer-se também do seu filho que cria, que não compadeça dele? Todavia, ainda que essa se esqueça,
eu não me esquecerei de ti. A palavra esquecer, no dicionário, tem o mesmo sentido nesse texto que a palavrinha desprezar. Não é um esquecimento como se fosse uma amnésia, ou um esquecimento natural humano. Mas a profundidade da palavra esquecer, no texto bíblico, dá uma ideia de desprezar. O que Deus está querendo dizer aqui é que a essência do amor de mãe é tão forte e tão preciosa que, de maneira que é muito difícil uma mãe desprezar o filho que gerou durante 9 meses, que amamentou, que deu todo o sustento durante o início da sua vida. E ainda que aconteça dela desprezar o seu filho por algum motivo, e eu quero abrir um parênteses aqui, esse desprezo não é algo brotado na essência do amor de mãe, mas é uma distorção provocada por pecados ou por ações pecaminosas na vida de uma mãe, ou na vida de um pai, ou na vida de qualquer pessoa que seja. O pecado gera uma distorção. Essa distorção leva a mãe, algumas mães, e os irmãos já podem ter até observado isso na televisão, nos noticiários, e ficar boquiaberto com certas situações, de até mães deixarem filhos à beira do caminho. Eu não vou entrar em detalhes. No entanto, uma essência de Deus manifestado no amor das mães é exatamente a essência do cuidado com os seus filhos. Veja, uma mãe, ela na sua essência, o seu amor demonstra cuidado para com os seus filhos. Passa aí, Mauro, o próximo slide. Eu poderia trazer aqui vários exemplos de mãe, mas eu vou trazer 2 exemplos. Em Mateus capítulo 15, versículo 22, trata a história, e vocês devem lembrar da mulher cananeia. A mulher cananeia tinha uma filha endemoniada. E quando ela soube que Jesus estava próximo à sua residência, ela correu aos pés de Jesus. Ela foi ter ao encontro de Jesus. Por quê? Porque ela viu a aflição da sua filha. Ela queria o melhor para sua filha. Talvez tenha feito de tudo para arrumar alguma maneira da sua filha ser completamente liberta daquele demônio. Mas não conseguiu. E quando ela viu que Jesus estava ali naquela região, ela foi ao encontro de Jesus. Porque ela sabia que Jesus, ele expulsava demônio das pessoas, ele curava, ele repreendia todos os espíritos malignos. Foi até Jesus e falou: Senhor, chegou até Jesus e pediu socorro a Deus. O texto do capítulo 15, versículo 22, diz exatamente isso. A mulher chega para Jesus e fala: Senhor, socorre-me, pois minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus poderia naquele momento ter dado a vitória para a vida daquela mulher. Mas o que Jesus fez? Jesus trouxe uma palavra para ela que possivelmente poderia desmotivar qualquer pessoa que se aproximasse dele. Ele falou assim: não é conveniente pegar o pão e deitá-lo aos cachorrinhos. Em outras palavras, deixando aquela mulher, como ela era cananeia, não era judaica, ele estava deixando especificamente registrado que ele veio com uma missão de proclamar libertação dentro da sua própria família, Israel. Não é que ele não queria fazer, mas ele fala: não é conveniente deitar o pão aos cachorrinhos. E aquela mulher, ela, impulsionada pelo amor de mãe, e lembrando da condição da sua filha, ela fala: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E na mesma hora Jesus falou: vai, seja feito como a tua fé. E naquele exato momento a sua filha deixou de estar endemoniada. Sabe o que é isso? O cuidado do amor de mãe. Ela poderia ter tomado uma cacetada dessa de Jesus e ter virado as costas, resmungado, voltado para sua casa, espraguejado: esse Jesus não quer saber de mim, etc, etc. Mas não, ela tinha um cuidado com a mãe, com a sua filha, por ser uma mãe que tinha isso no seu coração. E ela foi até o fim para receber de Deus uma vitória especial. Aleluia. Segundo, exemplo da mãe de Moisés, Joquebede. Veja, olha a essência do amor de mãe. O amor que cuida, o amor que quer o melhor do filho. Perfeito? Seja ele um filho bem-sucedido, um advogado, um doutor, um médico, ou até mesmo
uma pessoa que até mesmo cometam crimes. Quantos de vocês não devem ter visto pessoas que cometem crimes, estão na cadeia, etc, etc, e você vê a família completamente abandona, né? Pegou 10, 15 anos de prisão, a família abandona. Mas quem é que está visitando lá o cidadão? A mãe. A mãe que às vezes está levando lá comida que está faltando no presídio. É a mãe que está levando às vezes um remédio, está levando roupa, está visitando. Mas aquele filho não estava prejudicando a humanidade, a sociedade? Sim, mas o amor que está dentro dela, quando olha para o seu filho, não enxerga um filho delinquente, não enxerga um filho ladrão, não enxerga um filho às vezes um assassino, mas enxerga aquele que ela deu à luz, 9 meses carregou no seu ventre, amamentou, trouxe o cuidado a este mundo, e a opção dele cair para o outro lado não inviabiliza a sua essência de amor de mãe. Aleluia. Joquebede. O que Joquebede fez? Lembra da história? O faraó deu uma ordem. Qualquer criança que nascer agora e for homem, mata. Só deixa viver as mulheres, as meninas. E aí Deus moveu, vocês sabem da história, as parteiras não mataram aquele menino. E aquela mulher guardou, e o texto de Hebreus fala sobre isso, que por 3 meses ela escondeu aquela criança e amamentou. 3 meses. Mas como aquela criança ia crescendo, é claro, criança chora, esperneia, etc, quer mamar, e isso causaria, no meio da sua sociedade, da vizinhança, um alarme, olha, tem um menino aí. E isso poderia não só levar à morte do menino, como também uma sentença aos pais. E o que ela fez? A Bíblia diz que ela teve uma grande ideia. Ela resolveu pegar o menino, colocou no cesto, mas não foi num cesto de qualquer maneira, não. Ela viu que a filha de Faraó estava se banhando na beira do rio, lançou o cesto exatamente na direção da filha de Faraó, fazendo, sabe o quê? Eu vou deixar o meu filho por agora, mas tem uma coisa, alguém vai recebê-lo e vai cuidar da vida desta criança. Sabe o que ela estava demonstrando? O amor, o cuidado que ela tem pelo seu filho. E Deus mudou todo o quadro, vocês sabem da história. No final das contas, ela acabou ela mesma cuidando do seu próprio filho. Por quê? Porque ela não abandonou a responsabilidade de uma essência do amor de mãe, que é a essência de cuidar, de querer bem, de proteger, de estar próximo do seu filho. Porque como eu falei para os irmãos, é uma essência do amor de Deus que manifesta-se muito forte na vida de uma mãe. Aleluia! Pode passar, Mauro. Mas nós estamos trazendo exemplos de mãe. E Deus? E a essência desse amor em relação ao cuidado de Deus? Veja, o que eu quero que os irmãos entendam hoje é o Dia das Mães. Nós estamos aqui para homenagear a mãe. Isso é verdade. Mas nós não podemos nos esquecer que a pessoa primária desta terra, e que é o motivo da existência de cada mamãe aqui, é a pessoa do nosso todo-poderoso Deus. É Ele que tem que ser adorado. E portanto, como eu falei que a essência de Deus manifesta na mãe através do cuidado, existem vários textos bíblicos que manifestam e dão a indicação de que Deus também cuida de cada um daqueles que são chamados por seu filho. Quer ver um exemplo? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Pedro diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, Ele quem? Deus tem cuidado de vós. E alguém fala, mas eu estou ansioso porque Ele tem me cuidado de mim. Mateus capítulo 6, versículo 25 a versículo 30, Jesus reúne os seus discípulos e fala: por que andeis inquietos, cuidadosos, quanto ao que haveis de comer, de vestir, quanto ao que convém em relação a habitar, viver? E aí Jesus traz uma lição. Deus cuida da erva do campo, dos lírios, Deus cuida dos animais. E ele traz uma palavra que eu vou ler nesse texto de Mateus, e ele diz: não tem vós muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 25, eu vou ler um versículo desse, apenas, que diz assim. Em casa, se vocês quiserem depois, meditem mais profundamente. E ele diz assim, versículo 31.
Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem é que cuida de nós? É o nosso Deus. A essência do seu amor está baseada também no cuidado que ele tem para conosco. Aleluia. Isaías capítulo de número 54, versículo 17, o profeta, ele traz uma profecia baseada nas palavras de Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança daqueles que temem a Deus e vem do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. O que isso nos traz o entendimento? Isso nos traz o entendimento que Deus, ele tem o maior cuidado em nos proteger, em ver o nosso bem, em ver na nossa vida frutificando para a glória do seu nome. Aleluia! Pode passar, Mauro. Então, primeira essência do amor de Deus, refletida no amor de mãe. Quem lembra? É o cuidado com os seus filhos. Segunda essência, eu esqueci de tirar a palavra qualidade. Segunda essência, compaixão pelos seus filhos. Vamos voltar ao texto de Isaías 49, versículo 15. O texto diz: pode uma mulher esquecer-se, ou seja, desprezar, tanto do seu filho que cria, que amamenta, que não se compadeça dele? A palavrinha, pode voltar lá no nosso texto, olha lá. A palavrinha compadecer aí tem o sentido de sentir compaixão. Veja, tanto uma mãe não esquece-se, ou seja, não despreza o seu filho, porque tem uma essência voltada para o cuidado, como uma mãe também se compadece do seu filho, seja qual for a situação que ele esteja vivendo. E o que é compadecer? Sentir compaixão. Em outras palavras, é amar a ponto de fazer o impossível pelo filho. E às vezes nós, que não somos mães, vamos dizer assim, principalmente os rapazes, né, os homens, não entendemos certas decisões e atitudes de determinadas mães para com os seus filhos e olhamos, caramba, o cidadão não merecia, mas a mãe está ali. Aquela pessoa não merecia, mas a mãe está ali do seu lado. Por quê? Porque dentro do amor de mãe para com o filho, não está somente uma pessoa que ela deu à luz, mas sim um sentimento que brota dentro dela, que demonstra um amor a ponto de fazer o impossível para com o seu filho. E eu trago apenas um exemplo em relação a isso. Pode passar, Mauro. Um exemplo bíblico. Veja que a Bíblia tem vários exemplos que tratam sobre isso. Mas o exemplo que eu queria trazer está registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículo 23 e versículo 27. Esse texto narra a história de duas mulheres prostitutas. Duas. Viviam na mesma casa. Tiveram filhos na mesma época. Uma 3 dias depois da outra. E a Bíblia diz que, num determinado momento, as duas dormindo, uma das mães, ao dormir, deitou-se por cima do seu filho e o matou. A outra estava dormindo normalmente, de madrugada, a mãe que matou o seu filho, por ter deitado-se em cima dele, recém-nascido, viu que o filho estava morto, foi lá e fez a troca. Pegou o filho da outra, veja, morava na mesma casa, fez a troca, aquele que estava vivo jogou o filho morto para lá, e pegou o da outra e jogou para cá. É um tipo de mãe que você percebe que não tem cuidado, não teve compaixão, mas você vai ver a história da vida destas mulheres, você vai ver o pecado entranhado na vida dessas mulheres. Por isso que tomou essa atitude. E quando acordaram que a mãe da criança viva foi ver o filho lá morto, olhou, não, mas esse filho não é meu. Por quê? Porque a mãe conhece, até de olho fechado, eu acho que a mãe conhece o filho. Se você botar a mãe de olho fechado, botar 10 filhos aqui iguaizinho, eu acho que a mãe consegue. Pai, acho que não, né? Tem relato bíblico que diz isso.
Por exemplo, Isaac, né? A mãe lá preparou Jacó como se fosse Esaú. Isaac foi lá, palpou. Opa, esse aqui é Esaú. E estava abençoando Jacó. O pai é meio tonto para isso. Mas a mãe, eu acredito que de olho fechado sabe quem é quem. Por quê? Porque conhece desde dentro. Eu estou falando para vocês, irmãos, eu estou com o meu esforço muito grande de pregar nesse sentido. Primeiro porque, lógico, não é um esforço que eu estou falando que eu não queria estar aqui. Não é isso. Mas um esforço porque eu tenho limitações para falar sobre o amor de mãe, se não for a presença de Deus na minha vida. E eu pedi muito isso para falar sobre mãe. Primeiro que eu não sou mãe. Sou filho. Segundo que minha mãe está lá no Brasil. Olha só o problema maior. Então a primeira coisa que eu pedi foi: Senhor, me dá uma mensagem para que as mães entendam o teu verdadeiro amor para com elas. E nós como filhos também entendamos qual é a essência do teu amor para conosco, Senhor. E eu acho que é isso que eu queria que vocês entendessem, aquilo que Deus também me fez entender. Então veja, e essa mulher, diante dessa briga toda de quem é o filho, chegaram diante do rei Salomão. Vocês conhecem a história? A mãe que tinha a mãe verdadeira dizendo que o filho vivo era dela, a outra falando não, que era meu filho, e uma falando não, é meu, o outro é meu, é meu. Aí Salomão, então faz o seguinte, pega a espada. Pegou a espada, corta esse filho no meio e dá metade para cada uma. Acabou a briga. E o que aconteceu? A mãe falsa, a falsa mãe, ou seja, que não era mãe daquela criança, disse: é isso mesmo, nem teu, nem meu. Não vai ficar contigo nem comigo, então tá bom, meio a meio. E a mãe verdadeira, depois com calma você vai ver, ela sentiu entranhavelmente no seu coração a aflição de mãe. Ela falou: rei, não mates a criança, dê a criança para ela. Por quê? Porque ela preferia ver o seu filho vivo nas mãos de outra do que ver o seu filho morto, aquele que ela deu à luz. E na mesma hora, Salomão, com a sabedoria que foi dada por Deus, falou: não mates a criança, pegue o filho e dê para esta mãe, que esta mãe, ela é a mãe verdadeira. Sabe o que nós entendemos com esta lição, irmãos? É que o amor de mãe, pode passar aí, varão, pode dar uma passadinha abençoada aí. O amor de mãe, a essência do amor de mãe relacionada à compaixão, pode voltar para passar tudo. Senão a gente já vai acabar a mensagem. Já estou acabando, irmãos, é brincadeira. Bom, o amor de mãe, a essência do amor de mãe relacionada à compaixão é tão grande que ela prefere ver o filho longe, mas bem, do que o filho morto, e ela não ter o prazer de chegar e dar um abraço e um beijo naquele filho. Você vê, para uma mãe tomar uma atitude como essa, irmãos, ela deixou, aos olhos de muitos poderão pensar: não, ela desprezou o seu filho, vai deixar o filho viver na vida com outra pessoa. Mas não, ela tinha compaixão por uma vida que ela colocou no mundo e que ela ajudou a desenvolver todo o processo da sua criação. E o maior de todos os exemplos, né? O amor de Deus. E eu queria, já finalizando a nossa mensagem, e para João capítulo 3, versículo 16. O texto áureo da Bíblia. Um texto que nós conhecemos de cor, né? Essa semana estávamos na célula a compartilhar sobre esse texto. Um texto muito profundo, que relata a essência da compaixão de Deus para com a humanidade. Veja, a segunda essência do amor de Deus, manifestado na mãe, e que é do próprio Deus, é ter uma compaixão muito grande para com os seus filhos. E o texto de João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria deixar uma pergunta que eu falei na célula, e eu queria deixar essa pergunta aqui no ar. Eu não queria que, claro, você respondesse nem para mim, nem para a pessoa que está do seu lado, mas que você refletisse. Deus teria algum motivo para nos amar?
Veja que o texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E eu faço essa pergunta: que motivo tinha Deus para amar a mim, Vilmar? Que motivo tinha Deus para amar você? Que motivo tinha Deus para amar a humanidade? Aí alguém fala: a humanidade está toda perdida, está toda isso, está toda aquilo. Calma. Deus não fez a humanidade perdida no pecado, na prostituição, na impureza, na roubalheira. Não, Deus não fez. Deus, quando fez lá no Jardim do Éden o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem, soprou nele o fôlego de vida, e ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem foi feito santo, puro e sem pecado. O homem foi feito com essência de Deus. Deus falava com o homem na viração do dia. E quando Deus criou a mulher, da mesma forma, porque tirou Eva de dentro de Adão. Ou seja, já tinha formado algo santo. A sua imagem e a sua semelhança formou a mulher daquilo que ele já tinha formado como a sua semelhança. Logo, Eva não poderia ser semelhança do pecado, ou da serpente, ou do que qualquer coisa que seja. Eva era semelhança também do próprio Deus. Veja, Deus fez tudo perfeito. E o texto de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que por um homem entrou o pecado do mundo. Sabemos nós da história que eles desobedeceram, comeram do fruto proibido, e ali entrou o pecado no mundo. Mas veja, Deus não tinha feito a humanidade, ou pelo menos aquele casal que daria consequência à humanidade, de maneira pecaminosa. E para responder essa pergunta, que motivos tinha Deus para me amar, para te amar? Deus fez tudo bom. E esse homem só produziu frutos de tristeza. Primeiro, Caim matou seu irmão Abel. Olha aí, o ódio no coração. Começou a matar. Depois vieram aí a história, eu não vou contar tudo, mas você vai ver. O povo, que já era povo de Deus, abandonou a Deus. Aí teve uns que começaram a adorar outros deuses. Outros fizeram imagem para si de outros deuses e começaram a adorar. Outros, durante a história, pegavam seus próprios filhos e sacrificavam a deuses estranhos. Olha só que coisa, murmuravam. Deus no deserto mandava alimento para o povo murmurava. Quero água, Deus mandava água. Quero comida, Deus mandava comida. E mesmo assim, quando Deus mandou 12 espias para entrar na terra prometida, 10 vieram e levaram toda a nação a querer voltar para o Egito, dizendo: tem gigantes, são homens de guerra, a terra tem muitas pessoas que nós não poderíamos vencer. E deixaram o próprio Deus para querer voltar para a escravidão. A humanidade perdida. Poderíamos ver, mas que motivo Deus tinha para nos amar? Mas o texto de João, eu entendo que João teve uma revelação de Deus para escrever esse texto. Porque João fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja, João não tinha palavras nem na língua portuguesa, nem no hebraico, aramaico, onde ele falava, para descrever esse amor de Deus. Que ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? Não tem como descrever. Mas é um amor que supera todas as marcas que o homem quis fazer para com Deus. Vê se não é assim também, às vezes, na questão da mãe. O filho desobediente, o filho quer sair de casa, o filho às vezes bate na mãe, etc. Mas quando o filho precisa da mãe, onde é que está a mãe? Está do lado do filho para, com justiça, abraçar o seu filho e ser uma mãe que demonstra ter compaixão. E o nosso Deus? A humanidade fez de tudo para se afastar desse Deus, de tudo. Deus enviou todos para anunciar o seu projeto da salvação. Mas a humanidade se esquecendo de Deus, até o seu povo, o povo escolhido deixando Deus de lado. Mas Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aqui, finalizando já a nossa mensagem, eu queria trazer exatamente uma orientação, um esclarecimento disso. Veja, Deus com o seu poder poderia fazer um ser e mandar esse ser para resolver o problema, mas ele não fez. Deus enviou o seu Filho. Significa que ele enviou aquilo que era
próprio de si. Você sabe o que é isso? Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Quando eu olho para o Miguel e para a Thalita, que são os meus filhos, todos nós observamos pessoas diferentes, claro. Estão em constante aprimoramento, né, aprendizagem, na questão do entendimento, etc. Só que se você olhar para a essência daquelas crianças, para a concepção daquelas crianças no seu DNA, aquelas crianças são parte de mim e parte da minha filha, da minha esposa. A ciência, ela explica que na concepção, na formação de uma criança, você tem 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. E são esses 23 cromossomos de um e 23 do outro, os 46 cromossomos que formam as primeiras células de um embrião que dá à luz, gera aquela criança. Veja, então o filho ali não foi Jesus, ele não está dizendo filho no sentido de foi uma pessoa que Deus criou para resolver o problema da humanidade. Não, Jesus ali era a própria essência de Deus. Ele, com a sua compaixão pela humanidade, ele doou a si próprio para poder salvar a humanidade. E como é que a gente entende isso, meus irmãos? É muito claro. Se você observar pelos textos sagrados, não tinha como alguém morrer pela humanidade, sendo esta humanidade, sendo esta pessoa pecadora. Vejam, alguém tinha que morrer pela humanidade para poder produzir salvação. Por quê? Porque no sacrifício de um, todos seriam salvos. Só que para morrer para a humanidade, alguém tinha que não ter pecado e essa pessoa tinha que morrer. Veja, um homem poderia morrer pela humanidade? Não. Por que um homem não poderia morrer pela humanidade? Um homem natural. Porque o homem já nasce com a essência do pecado. Logo, ele não poderia morrer por um outro pecador. Perfeito? Então, só Deus poderia ser a pessoa certa, sem pecado, para poder entrar no quadro da pessoa que deveria se sacrificar pela humanidade. Só que aí entra um problema. Como é que Deus poderia se sacrificar pela humanidade se Deus não morre? Deus é espírito. A palavra de Deus diz: importa que os que o adorem, os adorem em espírito e em verdade. Deus não teria condições de morrer. Por quê? Porque a morte é uma condição da questão humana relacionada. O texto de Romanos fala que o salário do pecado é a morte. O corpo humano sofre a condenação da morte por conta do pecado. Aí veja, o próprio Deus que não tinha pecado tomou a forma humana para na forma humana morrer em meu lugar e morrer no lugar de cada um dos senhores. Essa é a essência do amor de Deus. Veja, o amor de Deus, ele demonstra compaixão. Nós não tínhamos nenhuma condição de chegarmos diante de Deus e falarmos para Deus: Deus, eu tenho aqui, sou justificado, tenho condições de chegar na tua presença. Por quê? Porque eu sou pessoa boa, pratico isso, pratico aquilo ou pratico aquilo outro. Não, nós não tínhamos essa condição. Mas o amor de Deus nos alcançou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, ou seja, deu parte de si, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A última reflexão nesse texto que nós vemos aqui é que Jesus veio, não foi para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o pecador dos seus pecados. O versículo 17 diz assim, e ele explica o versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe o que é isso? Jesus, ele veio para nos salvar. Ele não veio para nos condenar. Olha que coisa, que parece um paradoxo, mas não. O ser humano, quando nasce, ele já está sobre si uma sentença. Veja, quem é que diz isso? Romanos capítulo de número 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma pessoa quando nasce, se ela morre,
a não ser uma criança na inocência, porque ela não tem consciência do pecado. Uma criança na inocência, não tendo a consciência do pecado, se ela parte, nasceu, já morreu, ela já vai direto para o lugar da espera, para a espera e o aguardo de se concretizar a salvação final de todos os homens. Então ela já vai salva. Mas todos nós, uma vez criada em nós a consciência, nós já temos uma sentença na nossa vida de condenação. Romanos 3:23 fala: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12 fala: por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado veio a morte. A morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Vejam, fala que o pecado traz a morte. Agora tem uma coisa: veio Jesus, na essência do amor de Deus. João 3,16, ele envia o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, mude a sentença de condenação e receba a sentença da vida eterna. Oh, aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Em Deus nós recebemos o cuidado. Em Deus nós recebemos a compaixão do seu amor, que tem como consequência a nossa salvação e redenção da nossa vida errada para uma vida diante de Deus. O último versículo que eu queria citar, e em casa com mais calma você pode observar isso. Romanos 5, versículo 8, e ele diz: Deus prova o seu amor para conosco, por ter enviado Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. Qual é a prova maior do amor de Deus? É Jesus. Qual é a prova maior do amor de Deus? Você vê, parte dessa essência também está dentro do amor que uma mãe sente por um filho. E através disso, eu queria que o Mauro colocasse a conclusão, e é o que eu entendo daquele versículo, que nós lemos em Isaías 49:17. Eu entendo que pode uma mãe desprezar o seu filho a tal ponto de deixá-lo de amá-lo? Deixar de amá-lo? Isso é possível acontecer? Na essência, não. Na essência do amor de Deus, jamais uma mãe desprezaria o seu filho e jamais uma mãe deixaria de amá-lo. Na essência do amor, não. No entanto, como Deus sabe que existe o vírus do pecado no meio, ainda que isso possa acontecer, Deus jamais deixará de nos amar e de cuidar de cada um de nós. É isso que eu queria que você entendesse nesta manhã, início de tarde. O amor de Deus por mim e por você, ele nos alcança a partir do momento que nós apresentamos e entregamos a nossa vida para Jesus. As irmãs e mães que aqui estão nesta manhã, você que é mãe, você que sente um amor muito grande e forte pelo seu filho, que demonstra isso, que busca viver isso dia após dia, saiba de uma coisa: é uma responsabilidade que você tem, que Deus te deu, sim. E esse amor que você sente, ele está baseado no maior de todos os amores, né? O amor maior, que é o amor de Deus. Aquele que deu parte de si para nos salvar de uma vida de pecado e de transgressão. Então que nesta manhã, que neste domingo em que nós comemoramos o Dia das Mães, nós possamos entender isso, que Deus nos possibilitou, nos deu essa possibilidade de entender um pouco mais desse amor de Deus estampado no amor de uma mãe.